Oi, Grace. Tô no ar. Oi, seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Tudo bom? A gente vai começar hoje nossa semana e eu vou fazer uma breve apresentação da Grace. Ela é formada pela UF em Medicina Veterinária, foi residente em Patologia Clínica também na Unesp de Botucatu, fez mestrado e doutorado na UF. Atualmente ela é professora na Castelo Branco, na área de Patologia Clínica, e na Universidade de Vassouras, na área de Imunologia Veterinária. E ela também atua como hematologista clínico e patologista clínico lá no VET Ipiranga, Hospital Veterinário. E aí é isso aí. Vamos começar a nossa live falando de um assunto muito importante, né, Grace? Exatamente. Bom, primeiro de tudo, agradecer o convite. Você está me ouvindo bem? Estou. Então ótimo. Tá bem pra... Então, ótimo. Agradecer o convite de vocês. É um prazer inaugurar aqui as lives do laboratório, da Rural. Também não é a minha primeira, é a minha primeira live da vida, então estamos estreando nesse formato. Eu acho que essa distância toda dessa quarentena nos fez nos aproximar de uma maneira digital e é uma forma que a gente tem de estar próximo de vocês, mesmo distante, né? Então, vou falar um pouquinho de um assunto que eu amo, que é muito da minha rotina prática, né, da minha rotina do dia a dia de atendimento e também de laboratório, né? Então, a gente se depara com trombocitopenia em muitas situações. A gente se depara com trombocitopenia, a gente vai falar ao longo da palestrinha, né, da live, em várias condições, e é importante que a gente consiga diferenciar o que está causando essa trombocitopenia para, de fato, tratar de uma maneira adequada. Exatamente. Grace, o nosso público ele é formado por estudantes de graduação, por veterinários já formados, por outras pessoas que estão entrando aí, que às vezes não são nem da área de medicina veterinária. Então, você teria como explicar para a gente, bem rapidinho, o que seriam as trombocitopenias, né? E como que a gente pode detectar essa normalidade no nosso paciente? Beleza. Eu tô vendo que tem um monte de aluno meu aí também. Um beijo para todos vocês. Não vou citar nomes, porque senão gera ciúme de todo mundo. Exatamente. Mas eu tô vendo várias carinhas conhecidas, vários beijos para todos. Também tô morrendo de saudade. Vamos lá. Trombocitopenia significa diminuição da quantidade de plaquetas na circulação sanguínea, né? Então, a gente sabe que a gente tem uma quantidade normal, um valor de normalidade, e esse valor de normalidade, quando está abaixo, a gente chama de trombocitopenia, né? O nome trombócito é um nome sinônimo para plaqueta, e a gente usa esse termo, o termo plaquetopenia também pode ser utilizado, é bastante utilizado inclusive na medicina humana, então quem lida com um laboratório de gente já ouviu falar no termo plaquetopenia, também é muito comum. Aqui no Rio, a gente costuma falar bastante trombocitopenia, né? Então, penia significa diminuição da quantidade e trombocito é trombócito, que é a célula, que é a plaqueta. Então, a outra pergunta foi como a gente consegue determinar isso. Como a gente detecta essa alteração? Isso, como é que a gente detecta essa alteração no exame, né? Então, é no hemograma. Uma vez que o paciente vá à clínica e o clínico geral suspeite de alguma alteração ou realize um exame de uma maneira preventiva, como um check-up, a gente detecta a trombocitopenia, porque a contagem de plaqueta é um dos exames do hemograma. E aí, sendo um dos exames do hemograma, vai acusar lá essa diminuição da quantidade de plaquetas. E que a gente vai, nesse hemograma, classificar de acordo com a quantidade, né? A gente vai falar sobre valores de normalidade e o quanto essa plaqueta está baixa, né? O quanto isso é importante ou não é importante. Isso. Explica pra gente também, assim, que eu acho que é importante, né? A gente saber um pouco da função das plaquetas, né? Como que elas são produzidas e qual é a importância delas
nos animais, na gente também, enfim. Perfeito, perfeito. As plaquetas são células que são produzidas lá na medula óssea, através de uma célula chamada megacariócito, que é o precursor dessas plaquetas que vão cair na circulação sanguínea. E, na verdade, o megacariócito, ele vem de uma série de outras células, né, do megacarioblasto, e aí ele faz uma mitose, se divide em pró-megacariócito, e aí é uma célula grande lá na medula, que vai se multiplicando, fazendo várias mitoses. Só que ao longo dessas mitoses, que a gente chama de endomitose, ao invés de uma célula só se dividir em duas, ele vai fazer a mitose, esse material nucleico vai continuar grudado e esse citoplasma que daria origem a duas células diferentes, ele vai se acumular ali ao redor. E assim sucessivamente. Então ele faz uma, faz duas, faz três, faz quatro, e aí ele vai fazendo várias endomitoses. E esse citoplasma que daria origem a novas células, ele se acumula ao redor dessa célula grandona. Quando esse megacariócito está maduro, ou seja, ele já fez uma série de mitoses e ele é uma célula com 32 núcleos, mais ou menos, né, multilobulada, ele vai acumular ao seu redor esse citoplasma todo e ele vai emitir fragmentos, ele vai emitir pseudópodes, que são prolongamentos desse citoplasma, e esse pseudópode vai ser clivado. Então, ele é quebrado em pequenos pedacinhos e é liberado diretamente dentro da circulação sanguínea, porque a medula óssea ela é formada por uma série de vasos, né? Então, ao redor desses vasos... Eita, meu telefone caiu. Que bom. Coisas de iniciante, não tem problema. A gente recoloca. Relaxa. Não, tranquilo. Eu acho que eu vou conseguir colocar ele aqui de volta. Pronto. E aí, ficou ok? Ficou, né? E aí, eu vou até segurar ele aqui. É que eu falo com as mãos, né? E quando esse megacariócito se divide, essa plaqueta vai cair de fato dentro da circulação sanguínea, dentro desses grandes, pequenos vasos que estão ali emaranhados. E a função dessas plaquetas, né? Então, uma vez que elas caem na circulação, esses pequenos fragmentos citoplasmáticos, eles funcionam na hemostasia primária. Então, o processo de coagulação, ele é dividido em 3 partes. A hemostasia primária é o início desse processo. Então, é a formação de um tampão plaquetário, que é mediado por uma lesão na parede desse vaso do endotélio. E aí, a simples lesão endotelial vai expor algumas substâncias que vão serão reconhecidas pela plaqueta, que vão se grudar nesse endotélio. Então, vai passar pelo processo de adesão endotelial, ou seja, da plaqueta à célula endotelial, e depois ela vai começar a recrutar novas plaquetas para se grudar junto a elas, formando o que a gente chama de tampão plaquetário. Né? É aquela condição que a gente chama de estancou o sangue. Ó, meu celular não tá bom. Eu vou segurar ele na mão. É melhor. É aquela situação que a gente diz que o sangue estancou. Né? Então, quando a gente diz que estancou o sangue, a gente sabe que o tampão plaquetário se formou e aí a gente consegue ter uma adesão e agregação das plaquetas naquele local. Então, é para isso que as plaquetas servem. Uma vez que eu leve um cão, sei lá, para cortar a unha no pet shop, e eu vou cortar a unha dele e peguei aquele vasinho, aquele momento inicial... eu tenho que esperar 2, 3 minutos no máximo para que aquele sangue estanque no local. Então, a gente tem a necessidade desse processo acontecer no local ali, naquele momento. Beleza. Entrando agora no assunto mesmo da live, que são trombocitopenias, quais são as possíveis causas nos animais, nos pequenos animais, cães e gatos? Perfeito, né? Então, quando a gente fala em diminuição de plaqueta, a gente fala primeiro numa situação de... tem que primeiro pensar que a plaqueta é uma célula, que ela se estressa com muita facilidade. Né? Então, esse processo de adesão e agregação, ele acontece não só quando o vaso se lesiona cortando, né? Lesionando, tirando um pedaço do endotélio. Ele acontece quando esse endotélio também se inflama. Então, nas situações em que eu fique muito tempo com um garrote prolongado na hora de coletar o sangue, ou numa situação em que eu tenha furado o animal várias vezes para canular a veia dele e conseguir coletar o sangue,
esse processo, o próprio estresse endógeno do animal no momento da coleta, principalmente nos gatos, ele vai levar à agregação plaquetária no momento da coleta. Né? E uma das maiores causas de trombocitopenia que a gente enxerga, né, nos pequenos animais é essa trombocitopenia falsa, que a gente vai chamar de pseudotrombocitopenia, que é quando, de fato, a gente tem um processo de adesão e agregação plaquetária de maneira errada, e aí vai acontecer essa agregação no vaso antes da coleta. E eu chamo essa alteração de alteração pré-analítica. Né? Nesses casos, o que vai acontecer? Eu vou observar no hemograma um resultado de plaqueta abaixo do valor de normalidade, que para cão e gato a gente considera abaixo de 200 mil, a gente vai falar na maioria dos laboratórios é 200 mil, tem uns que consideram 150. Mas a gente primeiro tem que olhar essa trombocitopenia e descartar essa falsa trombocitopenia. E como que a gente descarta essa falsa trombocitopenia? Olhando nas observações do hemograma. Então, quando a gente faz o hemograma, vou tentar apoiar meu telefone aqui no computador, ver se ele fica para segurar. Acho que foi. Quando a gente faz o hemograma e está lá nas observações que a gente tem agregados plaquetários, significa que esses agregados plaquetários se formaram no momento da coleta. E aí as plaquetas que estariam livres em maior quantidade, elas se agregam, e na hora da coleta eu vou contar só a plaqueta livre, né? Tanto na contagem manual quanto na contagem automática. Só que qual que é o grande problema da contagem automática sem a leitura da lâmina? A gente vai observar que vai diminuir a quantidade de plaqueta, mas eu não vou ter um patologista clínico que vai olhar a lâmina, vai observar esses agregados plaquetários para te dar essa observação. Então, eu preciso saber se houve essa formação de agregados, que se houver a formação de agregado, a gente vai ter uma diminuição falsa, o que a gente chama de pseudotrombocitopenia. Então, é mais ou menos assim, pensando numa questão clínica, se eu pego um paciente que ele tem trombocitopenia, exatamente, hashtag máquina não faz hemograma. Pensando em trombocitopenia, a gente tem que, num primeiro momento, eu olhei a plaqueta baixa, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar a observação. Né? Eu olhei a observação e tem uma observação lá embaixo de agregado plaquetário, a gente não pode considerar aquela quantidade de plaqueta. E eu recebo uma série de perguntas no seguinte sentido. Grace, mas olha só, deu 175 mil, tinha muito agregado ou pouco agregado? Gente, não importa, pega esse hemograma, joga fora e faz de novo. Ah, mas era um gado muito estressado, eu não tinha como colher. A gente sabe, porque assim, eu também coleto sangue, então eu também sei das entraves que os clínicos passam no momento da coleta. Minimizar esse estresse é muito difícil, mas muitas vezes a gente tem que tentar minimizar para ter uma coleta de maneira adequada. E se não conseguir, né, a gente não tem como extrapolar, não tem como patologista te garantir, olha, esse 175, na verdade, ele é 205 mil. Eu não tenho como dizer isso, né? Eu não tenho como garantir, mas eu vou submeter esse paciente a uma cirurgia, eu faço ou não faço? Né? Tem agregado plaquetário, então, na verdade, a gente tem que pensar laboratorialmente, mas aquele jargão de a clínica é soberana, ele também é importante, né? A gente vai falar sobre isso já já. E aí você me perguntou de outras causas, né? Então, primeiro a gente precisa excluir a pseudotrombocitopenia. Descartando que não é falsa, que é uma trombocitopenia de fato verdadeira, não tem agregado, a coleta foi tranquila, foi tudo direitinho, tudo nos conformes, e eu tenho lá um valor de 100 mil, 50 mil, 30 mil. O que está desencadeando esse processo, né? Quando a gente fala de plaqueta baixa, eu tenho 4 causas importantes. A primeira delas é a não produção. Então, se o megacariócito, aquela célula grandona lá na medula que deu origem às plaquetas na circulação, estiver em quantidade reduzida na medula, a gente tem uma trombocitopenia por não produção plaquetária. Esse é um primeiro momento. E o que pode desencadear isso? Algumas doenças infecciosas que levam à lesão medular, assim como a erliquiose, a própria leishmaniose, as hemoparasitoses no geral, o anaplasma também, uma série de doenças infecciosas que lesionam a medula. Condições de radiação podem levar, radiação ionizante, podem levar a lesão medular. Algumas drogas que podem fazer lesão do quadro
do próprio tecido da medula, que podem levar à não produção plaquetária. Aí entram os quimioterápicos, entram algumas drogas que fazem essa lesão citotóxica na medula. Bem comum. E o processo cicatricial, né? Então, quando eu tenho uma lesão prévia, vai começar o panelaço aqui na minha casa. Todo mundo batendo panela na esquina. Abstrai, quase. Eu tentei ficar num lugar que não fosse ouvir, mas não tá dando. Se vocês ouvirem panela, é porque meus vizinhos estão batendo. Não tem problema. Seropédica não tem muitas pessoas, aí não tem panelaço aqui. Exatamente. E aí, nesses casos, a gente tem alguma coisa que levou à lesão da medula. E essa lesão formou uma cicatriz. E é o que a gente vai chamar, né? A Nath está perguntando, aplasia de medula. É bem por aí, né? A gente tem uma questão em que houve uma lesão medular. Essa lesão se postergou, lesionou toda a medula. E esse tecido foi cicatrizado. E quando cicatriza, a gente tem a substituição daquele tecido medular por um tecido conjuntivo fibroso, que não vai produzir megacariócito e não vai dar origem a novas plaquetas. Então, a gente tem uma situação de hipoplasia ou aplasia medular, que pode ser primária, por algum problema da própria medula, mas pode ser secundária. Aqui, a erlíquia, a leishmania, algum fungo sistêmico, alguma outra coisa que tenha acometido aquele tecido medular. Né? E isso vai levar a um quadro de aplasia ou hipoplasia medular. E por último, as leucemias, né? As condições que levam a uma proliferação neoplásica de células hematopoiéticas, que não a plaqueta, né? Falando de outras coisas, uma leucemia linfóide, uma leucemia mieloide, elas vão crescer dentro do tecido medular e elas vão substituir o tecido medular por um tecido conjuntivo. Por um tecido neoplásico. E a gente chama esse processo de mielofitise, que é a substituição do tecido medular por um tecido neoplásico. E aí a gente vai ver trombocitopenia também, tá? Beleza, tá. Nas trombocitopenias verdadeiras, quais são os principais sintomas clínicos que pode observar nesses animais? Deixa eu só terminar de falar desses processos que a gente falou da falsa, da primeira, né? Que eu falei de não produção. Isso. A segunda é sequestro. Quando a gente tem o baço é um órgão de reserva de plaquetas. Algumas doenças fazem relaxamento da musculatura lisa esplênica e vão acumular plaqueta no interior desse órgão. Então, quando ele aumenta, tem uma esplenomegalia e ele vai começar a sequestrar ali. As condições autoimunes, que são já já é o nosso terceiro pedaço, que é a destruição, vão levar ao reconhecimento dessa plaqueta por um anticorpo. E esse reconhecimento de anticorpo, né, que como o anticorpo reconhece essa plaqueta como sendo um agente fora do organismo, um agente falso, né, um agente externo. E essas condições autoimunes vão levar à destruição plaquetária e o baço, que é um órgão do sistema monocítico fagocitário, vai começar a fazer a fagocitose desse material. Né? Então, a gente falou em não produção, a gente falou em sequestro esplênico, a gente falou em destruição, que é a destruição imunomediada pela trombocitopenia imunomediada, que a gente usa o termo TIM, né? E que na medicina humana é conhecida como púrpura hemorrágica. Isso vai levar a um reconhecimento da plaqueta como não self, não próprio, e o sistema imunológico passa a degradar essas plaquetas e sequestrar e reconhecer e destruir no baço antes do tempo de vida média. Porque uma vez que o megacariócito libere essa plaqueta na circulação, ela tem que durar de 3 a 7 dias, mais ou menos. E nessas condições em que há destruição, ela é removida antes. E o que eu espero da medula óssea desses pacientes? Eu espero que essa medula óssea, ela responda produzindo mais células, né? Ela vai fazer uma trombocitopenia e vai responder produzindo mais células. E o último quadro, que é o quadro de consumo, né? A plaqueta pode ser reduzida na circulação porque ela foi consumida em situações em que há vasculite. Então, toda vez que eu tenho inflamação da parede do vaso sanguíneo, seja ela focal ou sistêmica,
a gente vai ter uma condição de agregação dessas plaquetas distribuídas pelo organismo. E o que leva à vasculite? Toda doença infecciosa. Leptospirose, leishmaniose, sinomose, FIV, FeLV. Pensando em cão e em gato, a gente tem uma série de doenças que podem levar à vasculite, agregação plaquetária e trombocitopenia. Recapitulando, então, os 4 principais são... excluindo o pseudo, né? A falsa, né? Exclui a falsa, conclui que é verdadeira. Exatamente. São 4. O destruição. Isso. Consumo. Isso. Não produção. E sequestro. E a última, sequestro esplênico. Exatamente. Então, quando eu vejo plaqueta baixa, eu tenho que pensar exatamente nisso. Eu tenho que pensar o que está consumindo essa plaqueta, né? E aí tentar direcionar essas condições. E quais são os métodos de diagnóstico que a gente hoje em dia já tem disponível na área de medicina veterinária para a detecção dessas possíveis causas de trombocitopenia em cães e em gatos? Então, na verdade, quando a gente para pensar então em gato, né? Quando a gente pensa em cachorro, de cara, a gente pensa em trombocitopenia e você vai associar de cara na erliquiose, né? Na hemoparasitose. Por que a gente pensa nisso? Porque a erliquiose, ela pode causar as 4. Ela pode causar lesão medular, que diminui a produção. Ela pode causar sequestro por relaxamento da musculatura lisa do baço. Ela pode levar a lesão da parede dos vasos, levando a vasculite e consumo. E ela pode levar a uma exacerbação do sistema imunológico, que vai passar a reconhecer a plaqueta como um quadro, uma célula não própria, e vai destruir a plaqueta. Então, quando a gente vê trombocitopenia, primeiro, a gente vive num ambiente endêmico, né? A gente mora num ambiente que tem muita hemoparasitose. Então, olhar para um cão trombocitopênico e pensar de cara em hemoparasitose não está errado. Mas a gente falou aqui de outras causas mil que podem levar à condição. Então, quando eu vejo um paciente com trombocitopenia, a primeira coisa que eu tenho que pensar é qual é o diagnóstico dessa trombocitopenia e como chegar a esse diagnóstico. Primeiro, confirmar que não é falsa. Esse é o primeiro momento. Segundo, confirmando que não é falso, que é verdadeiro, através desse hemograma, eu vou ver o grau de trombocitopenia. Esse paciente, ele tem 10 mil plaquetas, 30 mil plaquetas, 50, 100, 150. Qual é o grau de trombocitopenia para a gente entender a importância? Porque a gente sabe que abaixo de 30 mil, o animal pode ter sintomatologia clínica e ele passa a ter sangramento espontâneo. Então, isso é uma das primeiras coisas que a gente parou, nem sei onde a gente parou. Vixe, também, me perdi. Tava falando de sinal clínico. Acho que métodos de detecção para saber qual tipo de cada uma. Isso. Deixa o povo entrar de volta aí. E eu tava falando que não é errado a gente suspeitar de cara de erliquiose, né? E que só que a gente precisa excluir. Exatamente. Falei que abaixo de 30 mil tinha sangramento espontâneo, tinha epistaxe, tinha sintomatologia clínica na maioria das vezes. Mas isso também não é mandatório. Existem animais que chegam pra gente no consultório com 1.000, 5.000 plaquetas e se adaptaram a isso durante algum tempo e não tem uma plaqueta tão baixa assim. Uma sintomatologia tão grave assim. Vou falar disso já. E o que é importante lembrar é o seguinte, a gente precisa, mesmo suspeitando de uma hemoparasitose, fazer esse diagnóstico definitivo. E aí o que a gente tem disponível no mercado? A gente tem que pensar em métodos diretos, que são aqueles que acham um parasito no sangue. Então, buscar por uma ponta de orelha, quando a gente suspeita de babesiose, micoplasmose no gato. Buscar por uma capa leucocitária, quando a gente suspeita de algum parasito de plaqueta ou de leucócito, que é o caso da Ehrlichia e do anaplasma. Só que esses métodos, apesar de achar e serem métodos de baixo custo, eles são métodos pouco precisos. A gente tem uma chance de 5%, dependendo do método, de encontrar o parasito na circulação. Então, isso é ruim, porque acaba você fazendo o exame e tem um falso negativo. Isso não quer dizer que não exclui a condição, né? Então, eu tenho que procurar um exame mais preciso que consiga excluir a condição. Eu costumo dizer que diagnóstico é um quebra-cabeça,
né? Qual é a peça que eu vou usar em cada momento para conseguir ver a imagem final, não necessariamente é uma peça certeira. E o que o tutor quer é uma resposta imediata. Ele quer gastar pouco para ter um diagnóstico preciso. E você, que é o veterinário, precisa ser o super-homem da história para tentar descobrir qual que é o método ideal. E nem sempre a gente consegue. Então, as pessoas me perguntam, você prefere sorologia ou PCR? Depende. Né? Se for um quadro de um animal que tenha uma erliquiose, eu suspeito que seja uma fase aguda, agudíssima, ele não vai ter soro convertido para utilizar um método sorológico, mas ele vai ter DNA do parasito na circulação para eu conseguir achar por um PCR. Mas se for um quadro de uma fase crônica, esse animal pode não ter mais DNA circulante no sangue periférico e só na medula óssea. E aí eu tenho que lançar a mão de um método sorológico que me dê IgM, IgG pareado, que me dê titulação, né, para eu ter uma noção melhor. Então, muitas vezes o animal dá positivo num método, negativo no outro. Os testes rápidos também, que muitas vezes o animal também pode estar até curado e ainda ter um resquício ainda de anticorpo na circulação e, na verdade, não ser um positivo. Então, tem que raciocinar em cima daquele paciente, do quadro clínico que ele apresenta, para tentar descobrir qual é o método diagnóstico ideal. Às vezes, a gente só consegue um positivo quando a gente faz uma punção de medula óssea em pacientes que já são pancitopênicos, que têm trombocitopenia, leucopenia, anemia, tudo junto. E aí eu punciono a medula, retiro aquele material e daquele material eu faço PCR. E aí a gente acha, né? Às vezes a gente consegue encontrar nessas situações. Então, um método de diagnóstico ideal não existe. E além das hemoparasitoses, a gente tem que pensar em outras coisas, né? O Brasil é um país que tem outras doenças infecciosas, a gente está a nível mundial, em tese. Então, a gente tem leishmania, a gente tem outras coisas que aqui no Rio, às vezes, a gente não pensa. E tem que pensar, porque está cada vez mais próximo. E tem outras condições, que é o caso de leucemias, que é todos aqueles casos que a gente precisa, ou através de uma punção de medula óssea, tentar olhar o que tem naquele material, se a medula óssea está produzindo ou não está produzindo megacariócito. Isso é um pedaço importante. Se no hemograma a gente tem alguns dados além da contagem, né, que com as máquinas automáticas, a gente tem como avaliar o MPV, que é o tamanho da plaqueta, igual a gente tem um VGM para hemácia, a gente tem o tamanho, a variação de tamanho de plaqueta, que a gente consegue na contagem automática. A gente tem o plaquetócrito, que são as plaquetas todas achatadinhas, igual o hematócrito. E para algumas raças isso é importante, como é o caso dos Akitas, que tem trombocitopenia pela raça, o Cavalier King, que tem algumas raças, alguns exemplares da raça que tem trombocitopenia, porque ele tem a plaqueta grande, que não se fracionou em muitos pedaços. Então, a gente tem uma série de outras condições que a gente pode, com um hemograma simples, elucidar. Tem que saber olhar que pedacinho do hemograma você vai avaliar para chegar a uma conclusão ideal. Entendi. Então, falando assim de uma maneira mais... tentando pegar um pouco de cada tipo de trombocitopenia para falar basicamente sobre os tratamentos, já que você é hematologista, né? Muito boa hematologista, gente. Os tratamentos que a gente tem disponível para esses animais com as diferenças das causas de trombocitopenia, assim. Uma breve explicação sobre isso. Então, quando a gente fala sobre trombocitopenia por uma destruição medular, aplasia, hipoplasia, o termo que a gente usa, né? A gente precisa observar o que está levando aquilo. E muitas vezes a gente não consegue chegar a esse ponto. A gente faz um mielograma, descobre que tem, a gente vai chamar de aplasia ou hipoplasia megacariocítica, lá na medula óssea. E aí a gente vai encontrar a diminuição. O exame de medula ele é uma fotografia de um momento. O que aconteceu antes daquele momento que levou aquela lesão, eu não vou conseguir dizer. Né? Eu estou vendo naquele momento uma lesão, mas eu não sei o que está levando aquele processo. E aí chegar a esse diagnóstico muitas vezes é difícil. E o ideal seria que a gente tivesse um transplante de medula óssea para recolonizar aquilo tudo. A gente não tem. Existem algumas drogas que a gente pode utilizar
para estimular a produção. Eu gosto de usar nandrolona para estimular a produção do megacariócito. A vincristina é uma droga que é muito contraditória, porque a gente sabe por alguns artigos científicos que ele vai aumentar a multiplicação dos megacariócitos, vai estimular a produção de mais células na medula, mas essas plaquetas que vêm do estímulo pela vincristina muitas vezes são plaquetas afuncionais. Né? E a vincristina é um quimioterápico, né? Então, usar uma droga que serve para uma coisa, para outra, como um efeito colateral da droga para isso. E aí é importante, né? Então, e aí quando a gente vê trombocitopenia, muitas vezes eu vejo o paciente chegar para mim já pensando em uma série de outras coisas, né? Pensando em, eu vou fazer uma esplenectomia, eu vou tirar o baço desse paciente para aumentar a plaqueta. Se o problema desse paciente não é um tumor esplênico, não é sequestro, não é algo naquele baço de fato, muitas vezes a esplenectomia não vai surtir o efeito desejado. Ela vai aumentar a quantidade de plaquetas transitoriamente, uns 2, 3 meses depois. Depois o organismo se adapta e aí volta a cair tudo de novo. Né? Então a gente precisa ficar de olho porque muitas... Deu uma travadinha? Voltou? Voltou. Travou para mim, voltou. Então, quando eu penso em aplasia, eu tenho que pensar em tentar recolonizar essa medula. E aí a gente tem alguns tratamentos mais alternativos. Voltou? Sim? Tá dando uma travadinha só. Eu troquei do meu Wi-Fi de casa pro 3G, a gente vai se entendendo. Mas Tá o seu bom. fica rodando para mim também. Tá rodando? O seu roda um pouquinho também. Todo mundo de quarentena em casa, no horário das lives, aí cai tudo, né? Todo mundo tá caindo. Verdade. Tá, por onde paramos? Sobre tratamentos inovadores. Agatha, não tô te ouvindo. Fala de novo. Falou? Acho que a gente parou na parte de tratamentos não convencionais, né? Inovadores, transplante, essas coisas. Você ia falar de novo, sobre... que tudo picado pra mim. Eu acho que você estava falando sobre tratamentos tipo inovadores, já que não dá para se fazer um transplante de medula, né? Eu falei de tratamentos alternativos, foi isso que você está perguntando? Então, quando a gente pensa em tratamentos alternativos, a gente pensa em célula-tronco. Né? Existem alguns bancos de célula-tronco que fornecem essas células. A gente tem o Regenera em Campinas, a gente tem um banco em Brasília, e no Rio de Janeiro a gente tem o Celem, que é uma empresa júnior de dentro do Fundão, que produz célula-tronco, mas ainda é uma condição muito experimental, que ainda precisa de estudo para se embasar. Né? Ainda é caro, ainda não tem nada garantido de que isso vai recolonizar. Eu tenho utilizado em alguns pacientes meus e tenho visto... Mas eu sou muito sincera, na hora que eu ofereço o tipo de tratamento, eu falo, olha, existe esse tratamento assim, assim, assado, ainda não é um tratamento reconhecido, mas a gente pode tentar. E aí, quando o proprietário, o tutor tem condição financeira, a gente dá as mãos e vai junto. Tenho visto em alguns pacientes melhorar sim, né? Tem um paciente que a Mari tá aqui na live, ela pode até depois falar, mas teve um paciente que a Mari coletou a medula, eu fiz a leitura, e aí depois a gente fez a célula-tronco, ele fez 4 aplicações, tá ótimo. E tinha 10 mil plaquetas com sangramento, né? Nossa. Então, é complicado. Tem uma menina perguntando qual a sua opinião sobre o carbonato de lítio. A Bruna está perguntando sobre o carbonato de lítio. O carbonato o de lítio ele é uma outra opção para tratamento de aplasia medular. Né? Ainda tem um trabalho mais antigo, não é tão recente, mas entra nesse mesmo caminho do tratamento alternativo. Eu não tenho experiência, não é uma droga que eu utilize com muita frequência, mas é uma possibilidade. Beleza. A gente vai entrar na parte das perguntas. Muitas pessoas participaram, queria agradecer. Se você também tem uma pergunta e está online agora e quiser mandar para a doutora Gleice,
Então, a gente vai começar com duas perguntas que foram bem parecidas, da Laura Brito e da Ana Júlia Bessa. Trombocitopenia isolada sem sinais clínicos. O que fazer? Então, é aquilo que eu falei, né? Normalmente a gente vê sinal clínico em trombocitopenia quando abaixa de 30 mil. A literatura relata entre 30 e 50 mil quando a gente tem uma vê trombocitopenia clínica, ou seja, sangramento, como eu falei, petequia, equimose, sangramento espontâneo, hemorragia gengival, hemorragia ocular, epistaxe, hematema melena, hematoquesia, uma série de sangramentos por todos os locais. Tem paciente que chega pra gente com 1.000, 5.000 plaquetas, feliz e contente, abanando o rabo sem sintomatologia. Tem uma diferença na velocidade com que essa plaqueta cai. Então, se eu tenho um animal que tinha 300 mil plaquetas e ele caiu de 300 para 20, ele vai sangrar desesperadamente. Mas se eu tenho um paciente que essa trombocitopenia veio se instalando de maneira crônica, paulatina, ele tinha 300, baixou para 250, e aí veio para 200, e aí 180, e aí ele chegou em 1.000, ele se adaptou e usou outros fatores de coagulação, né, o fator 8, o fator de von Willebrand, que são fatores que estão ali atuando na hemostasia primária, vão dar conta de usar aquele restinho de plaqueta que sobrou para evitar o sangramento naquele local, né? Então pode acontecer sim que a gente não tenha sintomatologia clínica nesses casos. Tá. O animal, você faz um acompanhamento com ele tinha plaqueta normal, e aí numa próxima consulta de rotina, ele apresentou uma trombocitopenia sem sinais clínicos. Nesse caso, você vai tentar já buscar uma causa para essa possível trombocitopenia, ou você vai ficar fazendo avaliações, né, para ver se esse animal foi um caso isolado ou se, não sei. Depende o que você acha nesse caso? Depende da intensidade que isso tá, né? Se eu tenho um paciente que ele era normal e aí do nada ele apareceu para mim com 50 mil plaquetas, eu vou investigar. Mas se ele tinha 200 e caiu para 180, aí eu vou pedir para ela repetir o hemograma em 15 dias, uma semana. Beleza. Avaliar se não tem uma trombocitopenia falsa, buscar alguma coisa no meio do caminho. Até porque, se for de fato 180 mil plaquetas, esse paciente não vai ter quadro clínico, né? Ele só vai ter quadro clínico quando cair muito, quando for abaixo de 30 mil. Beleza. Vamos para a próxima pergunta. Quais são as causas de trombocitopenia no hemograma de cães? Quais são as causas de falsa trombocitopenia no hemograma de cães e gatos? Você já explicou mais ou menos no início, né? A gente já falou sobre isso. Quando a gente sobre tem trombocitopenia, são condições pré-analíticas, são aquelas que acontecem antes da avaliação do sangue, né? Então, coletar o sangue fresco, processar num tempo adequado. E aí a gente vai vai garantir que Ixi, agora eu não tô te ouvindo. Enfim, vamos para a próxima pergunta, que a Helena Durão mandou pra gente. É comum encontrar trombocitopenia em pacientes no pós-cirúrgico? Depende que tipo de... O que acontece com a cirurgia é que a cirurgia é um estresse, né? Então, se foi uma cirurgia muito cruenta, que teve muita perda de sangue, que levou a muita lesão de vaso, eu posso ter consumo e, de fato, uma trombocitopenia secundária a esse procedimento cirúrgico. Segundo, se eu tinha alguma doença que estava ali incubada e durante o procedimento cirúrgico levou a um estresse que baixou a imunidade, esse agente se aproveitou da condição, eu posso ter uma trombocitopenia secundária a essa história, né? Então, eu tinha um animal saudável que fez, sei lá, uma castração. Eu fiz um pré-operatório dele com hemograma, não tinha nada, era subclínico, e aí depois começou a ter trombocitopenia. Pode ter sido estresse cirúrgico que tenha desencadeado alguma outra questão? Pode. Né? Pode ter sido. Beleza. Trombocitopenia em gatos.
quais as principais causas da trombocitopenia verdadeira, descartando essa pseudotrombocitopenia. E teve uma menina que pediu para falar um pouco sobre os agregados plaquetários nos felinos, que foi a Letícia Fernandes. Tá. Quando a gente fala em trombocitopenia em gato, a primeira coisa que a gente precisa fazer de fato é descartar essa pseudotrombocitopenia, porque é a espécie que mais forma agregado plaquetário na nossa vivência, né? Então, é importante que a gente avalie que se de fato não foi uma falsa trombocitopenia. Se não foi uma falsa trombocitopenia, tem que buscar outras causas. E aí eu tenho que pensar assim em micoplasmose, que é a parasitose do gato, e eu tenho que pensar em outras doenças infecciosas de gato, que é o caso de FIV, de FeLV, de outras doenças que sejam doenças que levem à vasculite, né? A própria FIV, a trombocitopenia, né? Condições que possam causar vasculite e levar à agregação plaquetária e causando essa trombocitopenia no gato. Beleza. Tá. A Amanda Merlin perguntou: tratamentos indicados com menor efeito colateral para uso contínuo em pacientes com trombocitopenia autoimune. Então, eu queria também saber. A pergunta que não quer calar, né? O que acontece? A trombocitopenia autoimune, ela é uma condição que o próprio paciente passa a destruir as suas plaquetas antes daqueles 3 a 7 dias. O tratamento de escolha, né? Ano passado saiu um consenso novo de tratamento de anemia hemolítica imunomediada, que pode ser completamente adequado para trombocitopenia imunomediada sem problema nenhum, tá? O tratamento de base é a corticoterapia agressiva, né? Então, de base, a gente tem que pensar em tratar com corticoide em dose alta. A literatura preconiza de 2 a 8 miligramas por quilo, 2 vezes ao dia. É uma bomba de corticoide, né? Eu sempre começo com 2 miligramas e muitas vezes eu sou xingada, o povo briga comigo, porque a gente destrói rim, destrói fígado, tem uma série de efeitos colaterais. Eu poderia passar aqui horas falando de efeitos colaterais de corticoterapia agressiva, desde uma simples dermatite, passando por calcinose cutânea, até uma pancreatite necrotizante, né? Eu já peguei de tudo nessa vida, porque eu sou a rainha do corticoide. Então, não tem muito jeito. Só que a gente sabe que a gente precisa associar outras drogas à corticoterapia imunossupressora, primeiro, para agir em conjunto, para conseguir atuar junto com esse corticoide e fazer essa imunossupressão. E segundo, para que no momento em que eu comece a desmamar o corticoide, a gente consiga, de fato, manter essa quantidade de plaquetas num valor razoável. Eu sempre digo para os tutores dos meus pacientes que o paciente não é um número, o paciente é a clínica. Então, muitas vezes o paciente chegou para mim com 10 mil plaquetas e a gente conseguiu mandar essa plaqueta lá para os 150, 120, eu tô feliz, sabe? O paciente eu não quero que ele tenha 200 mil plaquetas e ficar lá, tipo, atochando o bicho de corticoide para ele ter um Cushing ambulante, beber água pra caramba, fazer um monte de xixi, comer que nem um desesperado, ter alteração articular, ter um monte de outros problemas. E aí, essa outra droga imunossupressora, de fato, eu também modifiquei muito a minha visão sobre ela. Eu usei a azatioprina, ainda uso durante muito tempo, mas a azatioprina tem um efeito colateral de redução da produção das células sanguíneas, ou seja, é uma droga que é utilizada para fazer um quadro de imunossupressão, mas ela causa supressão medular, né? Então, a longo prazo, a gente tem uma questão de não produção de células sanguíneas. E esse é o efeito colateral. Para gato, ela é completamente contraindicada. Mas, então, a gente consegue usar com uma certa segurança. E além da azatioprina, a gente tem outras drogas. A gente tem a ciclosporina, a gente tem o micofenolato, a gente tem uma série de outras drogas que conseguem atuar junto com a corticoterapia, fazendo um quadro de imunossupressão. E aí eu posso desmamar esse corticoide e deixar essa outra droga
E aí, assim, os proprietários sempre me perguntam, vai ficar sem nada? Vai curar? Não, trombocitopenia imunomediada é uma condição que não tem cura. Tem controle. Uhum. E a gente vai precisar ir avaliando esse paciente sempre a vida dele inteira. Ele nunca vai largar de mim, é um tratamento. Mesmo que ele fique sem medicação. E tem pacientes que eu consigo tirar completamente o corticoide, ficar só com a segunda droga. Tenho pacientes que eu consigo tirar o corticoide e a segunda droga. Eu tenho pacientes que eu consigo, na verdade, tenho que deixar um restinho de corticoide com a outra droga. Isso é manejo, gente. Isso vai muito de paciente para paciente. E é muito difícil. Quem já me acompanhou aí na minha labuta diária, a gente sabe que é difícil. Vamos para a próxima pergunta. Essa primeira parte da pergunta acho que você já respondeu. Porque sempre que o animal apresenta trombocitopenia, se pensa em erliquiose. Aí você já explicou mais ou menos, porque ele pode cursar com os 4 tipos. As 4 causas Exatamente. são sempre E aí, se encaixam na erliquiose, né? E aí a segunda pergunta que é na mesma pergunta. Iniciar um tratamento para isso, antes mesmo de confirmar o diagnóstico, é indicado? Para erliquiose? Já entrar com o doc? Não, na minha visão, não. Né? Na minha visão, a gente precisa confirmar esse diagnóstico de uma outra forma. Se é sorológico, se é teste rápido, se é molecular, se é para uma pesquisa, tem que ter alguma confirmação, a não ser que seja... Assim, gente, eu sempre digo, os meus alunos que estão aí sabem que eu falo isso. Existe o ideal e existe o possível. Né? O ideal é sempre confirmar. Mas em algumas situações a gente não consegue. Chega uma senhorinha humilde que não tem condição. Chega um paciente que está apinhado de carrapato da ponta da cabeça até o último pedaço da cauda. E aí junta a condição financeira e aí a gente acaba tratando sem que tenha algum diagnóstico confirmado, né? Mas é importante a gente se lembrar que nas hemoparasitoses, a gente tem que lembrar que existe a babesiose e que a babesiose ela tá muito comum no nosso meio. Né? E eu vejo e a gente tem aquela impressão de que babésia vai causar sempre anemia. Babésia causa anemia hemolítica regenerativa, aquele quadro bonitinho. Mas eu já peguei muitos pacientes com babesiose e só trombocitopenia. E aí a anemia vai se apresentar num segundo momento, né? Só por causa da vasculite, levando a trombocitopenia. E aí a gente entra a gente entra com a doxiciclina na dose para tratar erliquiose. E, na verdade, eu tinha babesiose que precisava ser tratado com uma outra medicação que vai matar protozoário, que é outra coisa completamente diferente. Então, a gente precisa de bastante critério nesse quadro para conseguir fechar esse diagnóstico de maneira precisa. Beleza. E agora a gente vai para a última pergunta daqui das minhas perguntas. Existem muitos valores de referência, e aí vai variar de autor para autor. Quais são os fatores que você acha que interferem nessa variação dos valores de referência? E se existe alguma explicação para tanta variação? Na minha visão, eu tenho sempre eu vejo laboratórios usando 2 tipos de valores de referência, tanto para cão quanto para gato. De 150 até 500 mil ou de 200 a 500 mil. Para gato vai um pouco mais acima, né? 700, 800. O que é a diferença de valor de referência? Valor de referência, em tese, deveria ser um estudo realizado em cada laboratório com uma gama de pacientes, milhões de pacientes, dentro da normalidade, para a gente fazer aquela curva de Gauss, ou seja, estabelecer qual é a normalidade e aí estabelecer os 95% que está dentro da curva para a gente conseguir fechar e descobrir qual é a normalidade daquele grupo. Então, as nossas referências, elas são todas de fora, né? São todas dos Estados Unidos, na maioria das vezes. E a nossa realidade é completamente outra. A gente é um país de um clima tropical, que não é temperado. A gente tem animais que se submetem a outro tipo de alimentação, que se submetem a outras questões. Então, o valor de normalidade deveria ser
reavaliado por cada região, pelo menos, né? Pegar grandes laboratórios de uma grande região e chegar nesse valor. Não é a nossa realidade. A gente acaba importando valores de referência de outros locais e aí acaba tendo essa variação. Né? Então, se eu peguei uma referência da Troll ou do Mike Scott, eu vou pegar referências variadas. A gente, na hematologia, a gente usa o Chalme, né? Que é aquele livro de hematologia veterinária e que lá a gente tem um valor a partir dos 200 mil. Beleza. Tem alguém querendo mandar alguma pergunta online agora? Rolaram várias perguntas, eu não consegui responder. Já rolaram, né? Eu posso mandar beijo para os meus amigos que estão aqui me vendo. Flavinha, o Show, a Mari que está aí comigo, meus ex-alunos, os alunos atuais, Etienne, Natália, Augusto, muito tempo que eu não vejo, um beijão. Uma galera que está aqui, que me ouve. Bom ver vocês. Bruninha tá vendo? Barbosa, Jéssica Veloso, Carolzinha da Animalia, Isis. Uma galera que tá aqui, o Val também, o nosso gateiro mais famoso do pedaço, Simone, uma galera. Um beijo para todos. Se eu não falei todo mundo, eu fui olhando aqui os últimos. Glorinha, ó, agora todo mundo vai mandar para eu falar. Mariana Zucchi, a Suliane. Beijo, beijo. Nayan também. Muito bom ver vocês, muito bom ver gente conectada e tentando ver conteúdo. E me fazer esparecer nesse momento que não tá fácil, né? Grace, o pessoal do meu laboratório me mandou por WhatsApp as perguntas que o pessoal foi falando. Só que eu não tô conseguindo acessar. Se tiver tempo, eu não tô conseguindo ver o horário, mas se a gente tiver tempo... porque como a gente encerrou e foi voltando, eu acho que dá. Mas só se você estiver disponível também. Não, eu tô disponível, Despachei eu só preciso da minha mãe. Ganhei um dia livre. Só que eu acho que eu preciso acessar o meu WhatsApp para eu conseguir. Deixa eu ver se eu consigo. Se não são válidos, o que é? Pronto, voltei aqui. Eu acho que a maioria das perguntas eram perguntas parecidas com as coisas que a gente foi falando ao longo da... Perguntaram sobre o uso dos testes rápidos na erliquiose. Acho que a gente já falou mais ou menos. Com os testes rápidos, então. A gente tem disponível no mercado para Ehrlichia o 4DX da IDEX e tem um teste da Alério. Não sei se a Eco também tem Ehrlichia. Né? O 4DX ele é um teste que tem Ehrlichia, filária, Lyme, que é uma doença que ainda não tem confirmação no Brasil para cão, tem para outras espécies. Falei Ehrlichia, filária na plasma, Ehrlichia na plasma, filária e Lyme, né? O que acontece com o teste rápido daquele da IDEX? A gente tem ali a detecção de anticorpo. Olhando a bula do fabricante, ele não me diz se é IgM ou se é IgG. E ele não me diz em quanto tempo depois de tratado eu consigo garantir que o animal não tenha mais nada. Então, assim, não é o teste que eu uso de rotina na minha vida, né? Mas quando eu preciso de uma resposta rápida, de um positivo rápido, eu acabo utilizando. Né? Mas não... E normalmente, quando chega para mim, especialidade, ele já vem com 4DX feito. Então, não é um teste que eu utilizo na minha rotina. Ele já vem pronto para mim. E aí, mesmo que tenha dado positivo, muitas vezes eu ainda confirmo ele através de um segundo teste, né? Ainda procuro fazer um pareado, um teste específico que avalie IgM, IgG, que faça titulação do teste. Então, a gente consegue, de uma maneira mais precisa, descobrir se é uma infecção aguda, se é crônica, e se for um IgG com uma titulação baixinha, pode ser só uma memória imunológica. Então, os testes rápidos não são testes que eu confio... Não que eu não confie no resultado, mas para o paciente que chega para mim, acaba não me dando uma resposta que eu quero. Né? Então, é bem difícil. Mas perguntaram lembrar aqui. Uma coisa importante. Não tem babésia no 4DX. Né? Não tem babésia no 4DX. E aí eu vejo muita gente pedindo assim, eu vou economizar grana, eu vou pedir um 4DX e um PCR de babésia.
a peça do quebra-cabeça é diferente, gente. Uhum. Tem que lembrar qual que é a peça que você está usando naquele momento. Perguntaram aqui quais os fatores bruscos que podem levar à queda de plaqueta de 300 para 30 mil. Então, as destruições imunomediadas fazem sangramentos, né? Se for um sangramento muito profuso, por exemplo, um animal que sofreu um acidente, que fez uma cirurgia, que sangrou muito, vai cair bruscamente. Então, a gente tem uma condição bem complicada em relação a essa condição brusca, porque o quadro clínico vai ser grave, né? O quadro clínico vai ser bem importante. Então, nessas condições de consumo, de sequestro, de perda, a gente vai ter uma trombocitopenia que cai muito rápido. Entendi. Perguntaram, vamos para a última pergunta? Tem muitas perguntas, senão a gente não vai sair daqui hoje. Se existem alguns medicamentos de uso da rotina veterinária que podem cursar com trombocitopenia. Olha, gente, desses medicamentos normais que a gente acaba utilizando, existem uma série de coisas que falam sobre supressão medular. Tem trabalho que fala até de aspirina com supressão medular. Perdão, aspirina não, com Novalgina, com dipirona, né? De uso contínuo, que faz supressão medular. Agora me fugiu tudo a cabeça, mas eu não estou me lembrando. Mas tem uma série de medicamentos que a gente consegue... fora os quimioterápicos que eu já tinha falado, né, que fazem lesão citotóxica da medula. Não estou me lembrando, mas o propofol em uso contínuo poderia levar a Heinz, anemia, não é trombocitopenia, mas de destruição medular por medicamento é mais lesão citotóxica mesmo, né? A griselfulvina pode ser, mas a gente já não tem mais a griselfulvina muito nos preparados otológicos. A gente tinha alguma coisa de griselfulvina há algum tempo. A gente pode ver os anti-inflamatórios não esteroides que vão causar alteração na agregação plaquetária, mas não no número, ou seja, plaquetas numericamente normais, mas que não funcionam direito pelo uso do anti-inflamatório não esteroide, que vai atuar na ciclooxigenase, né, e vai evitar a agregação plaquetária. Então, tem que ficar um pouco de olho, mas não é número, é função. Fizeram uma pergunta legal. Como chegar ao diagnóstico definitivo de trombocitopenia imunomediada? Um teste de diagnóstico que vai nos dizer que eu tenha anticorpo antiplaqueta. Né? O diagnóstico de trombocitopenia imunomediada, ele é uma associação do diagnóstico clínico, animal com trombocitopenia, e aí eu vou excluindo outras causas, vou excluindo erliquiose, vou excluindo causas infecciosas, vou excluindo outras condições. E quando eu faço o mielograma desse paciente, ele vai ter um aumento da produção de megacariócito. É normal que a gente tenha de 3 a 5 megacariócitos por campo, de 100 vezes, né? O objetivo de 10. E normalmente esse paciente fica com 10 a 15 megacariócitos, ele fica com uma quantidade aumentada. Porque ele está tentando produzir mais, porque ele está perdendo. Então, ele consome, ele perde, e aí, como um feedback, né, ele vai passar a produzir mais plaqueta do que ele tinha anteriormente. E aí, eu vejo uma hiperplasia megacariocítica. Não existe nenhum teste laboratorial que vai me dizer que eu tenha uma condição autoimune para plaqueta. Para anemia imunomediada, a gente tem outros testes. Tem a agregação em solução salina e tem o teste de Cumbs, que juntos conseguem nos dar um indicativo de que o animal tem anemia hemolítica imunomediada. E essas duas condições, elas podem acontecer em conjunto, infelizmente. Então, muitas vezes o paciente que tem trombocitopenia imunomediada pode ter anemia hemolítica também, que agrava o quadro. Sim. Aí, para fechar então, vou do Marcos aqui, Marcos Coelho. No caso de trombocitopenia imunomediada, a queda da plaqueta seria progressiva? Ele fez uma afirmativa. Então, na verdade, não. O que a gente observa na rotina é uma condição, muitas vezes, que vai rápido. A trombocitopenia imunomediada, ela muitas vezes pode ser... Ela tem duas etiologias, né? A primária, que é o paciente passa a produzir anticorpos antiplaquetários sozinhos.
ou secundária a alguma doença de base, né? Alguma doença infecciosa normalmente. Existe uma diferença importante, depende da taxa de produção de anticorpo que a gente vê contra a plaqueta. Então, mas na minha vivência, a maioria das vezes é rápido. E assim, não dá pra gente perceber, porque como a plaqueta dura de 3 a 7 dias, se é um paciente que eu monitoro e ele faz, sei lá, hemograma todo mês, 3 a 7 dias, essas plaquetas já fizeram um turnover de uma hora para outra. Assim, minha vivência é abrupto. Também não dá para eu te dizer, ninguém faz hemograma num paciente de 7 em 7 dias, a não ser que esteja sob tratamento, para a gente dizer que caiu devagarzinho, que caiu de maneira mais lenta. Né? Normalmente é abrupto. Beleza. Grace, queria te agradecer pela participação na nossa live. Tivemos alguns problemas técnicos, mas é normal, até os artistas têm problemas técnicos. Então, tivemos visualização dessa quarentena. Mas tudo chato, a gente está sendo muito mais legal, muito mais proveitoso. Para o pessoal que é fã da Grace, a gente vai ter uma próxima live com ela, daqui a um tempinho, falando um pouco sobre os diagnósticos diferenciais de linfocitoses, que também foi muito votado. E aí agora a nossa próxima live vai acontecer na quarta-feira com a Andresa, que é pesquisadora, e ela vai falar um pouco pra gente sobre o diagnóstico molecular de zoonoses. Então, vai ser bem legal também. Muito Grace, bom, muito obrigada pela sua participação. E até breve, então, na nossa próxima live. Agradeço aí a todo mundo assistindo. Um beijão para todo mundo, para os alunos. Porque eu não falei o nome, me desculpa. Beijo para os alunos. Pelo convite. Foi um prazer começar esse projeto. Vida longa para as lives do laboratório. Obrigada, Grace. Beijão, gente. Beijo, boa quarentena. Obrigada, vocês também.